Da dificuldade de jogar aqui na Ilha do Retiro contra a equipe do Sport, mas o momento do Sport, a tabela fala por si só, né? 6 pontos conquistados, ainda não venceu no campeonato. Era aquele jogo possível de se vencer, continuar no G4 da competição, até pensando em brigar por coisas maiores na competição. Como é que fica o ambiente dentro do vestiário? Como é que foi digerido esse empate aqui na Ilha do Retiro? E, de novo, ter deixado mais uma vez contra a equipe da parte de baixo da tabela 2 pontos preciosos. Bom, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil aqui. Eu sei, não só eu, mas também todos os jogadores sabiam da dificuldade que a gente ia ter aqui. Independente da situação que o Sport se encontra, a gente sabe que é uma grande equipe. Jogando dentro de casa com o apoio da torcida é uma equipe muito difícil de se vencer. Então a gente veio para impor nosso ritmo de jogo, para tentar conquistar os 3 pontos. Então eu creio que foi um jogo muito truncado, muito meio a meio. Então a gente teve chance, eles também tiveram, e acabou que ninguém conseguiu fazer o gol. Infelizmente a gente não conseguiu o triunfo, que era o que a gente queria, mas é muito importante a gente estar pontuando também no campeonato, porque a gente sabe que cada ponto nesse campeonato é importante. Então, se não deu para a gente ganhar, a gente também não pode perder. Juba, você é um dos jogadores que mais tem atuado, né? E de repente tem poucos atletas na posição ali para poderem exercer essa mesma função. Às vezes por jogo você acaba exercendo até 2, né? Vem para o meio campo, chega um pouco mais no ataque, mas isso desgasta muito. Como é que está, né, essa preparação para as próximas competições? Porque já tem Copa do Brasil, já tem outro desafio, não tem como descansar muito, mas como é que é esse preparo? Bom, a gente sabe que não tem só eu, na posição, tem o Iago, tem o Zé também, que treina firme também todo dia. Mas creio que o professor Rogério, ele escolhe a melhor equipe para o jogo. Não é à toa que no jogo contra o Retrô ele fez várias mudanças, porque ele confia totalmente no nosso grupo, um grupo muito bom. Então eu creio que pelo trabalho nosso, pela experiência do nosso professor, ele, a cada jogo ele sabe o que é que ele tem que fazer. Então eu creio que ele escolhe sempre a melhor equipe para estar entrando em campo. Juba, a gente que está analisando o que está de fora, quem está torcendo, tem a impressão de que o Bahia, na hora de dar o passo para se colocar definitivamente entre os grandes, se mostrando como postulante a coisas maiores, falta algo, não chega, não consegue. Às vezes é um jogo em casa que não vence, é um jogo fora que tem tudo para vencer e chegar mais longe não chega, é uma decisão que fica pelo caminho. O que é que você pode dizer? Porque impressão é impressão, a gente pode achar um monte de coisa, mas você vive lá dentro. O que é que você pode dizer sobre isso? Porque pra gente fica sempre faltando algo mais. E esse algo mais, desde o ano passado, que tá faltando. Até quando vai faltar? E quando de fato o Bahia vai ter a coragem de dar esse passo pro algo mais? Bom, acho que hoje a gente tentou bastante, todo mundo viu que desde o começo do jogo a gente buscou se impor ali, mantendo nosso ritmo de jogo. Tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo, e até o professor nos elogiou no intervalo que nossa postura foi muito boa, para a gente voltar para o segundo tempo e manter a mesma postura, porque fazia tempo que a gente não jogava assim fora de casa, com uma postura muito tão boa. Então tivemos algumas oportunidades. Eu acho que faltou um pouco mais de capricho ali na frente, para a gente conseguir fazer o gol. Claro que a gente teve essa oportunidade, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. Então, você pode ver também o Sport, a gente sabe que vem fazendo vários jogos bons, mas não consegue vencer. A gente sabe que cada jogo é um jogo, então são jogos muito difíceis no campeonato, muito time bom. Então, eu creio que se a gente às vezes caprichar um pouquinho mais lá na frente, eu acho que a gente vai conseguir aproveitar melhor nossas oportunidades. Juba, contra o Retrô na última quarta-feira, a equipe acabou saindo com um misto de vaias e aplausos, um jogo que poderia ter sido fácil, acabou complicando com 2 gols tomados, e hoje um 0-0 com o Lanterna do Sport, do Sport Lanterna do campeonato, que acabou de conquistar o seu 6º ponto na competição. Como passar para o torcedor a confiança de que quarta-feira não vai ter outra catástrofe à frente do Bahia, como a eliminação da Libertadores e da Sula? Bom, a gente viu que, como você falou, foi um misto depois do último jogo ali de vaias e aplausos, mas a gente conquistou o triunfo, a gente não perdeu o jogo. Chegou no vestiário, a gente falou que a gente tinha que comemorar porque a gente ganhou, a gente não perdeu o jogo. Então a gente não pode controlar muito o que vem de fora, a gente tem que se manter firme e trabalhar para dar o resultado dentro de campo. Claro que a gente quer sair aplaudido todos os jogos, mas às vezes acontece de ter vaia também. Então hoje a gente empatou também, mas
A gente buscou fazer o gol do começo até o final, infelizmente a gente não conseguiu. Mas creio que na quarta-feira, né, a gente vai se preparar bem, né, e tenho certeza que o professor vai escolher o melhor time para estar entrando em campo e para estar conquistando o triunfo. Pronto, Jubinha? Boa. Valeu. Caio, Caio, um jogo bom até certo ponto, mas que faltou o resultado positivo. E aí, durante a transmissão, a gente que está atento a todos os canais, aí é o time que não presta, é o time que não decide, time que não faz gol, tá pegando o último do campeonato, tem que atropelar, tem que isso, tem que aquilo. Dentro de campo, como é que são as coisas, qual é a impressão que passa, o que é que vocês passam lá dentro e por que não saiu o resultado positivo? Eu acho que queríamos ganhar, queríamos sair daqui hoje com um triunfo, mas sabemos que o futebol não é somente isso, né? A gente sabe que a gente enfrentou um grande adversário, apesar de ser o último colocado, é um adversário que deu trabalho demais, fez uma marcação individualizada na gente e a gente teve até as melhores chances de ganhar o jogo. Infelizmente, acho que faltou um pouco de capricho da nossa parte para definir a jogada, acho que no último passe, talvez numa finalização. Eu mesmo pequei numa finalização que talvez eu poderia ter dado um passe para o William José, mas eu acho que a gente é um time sim que tem a ambição de chegar lá na frente, é um time que está no G4, é um time que quer continuar crescendo, mas sabemos que todo jogo é uma história diferente. Hoje foi um jogo difícil sim, a maioria das equipes vieram aqui também, fizeram um jogo difícil, o Botafogo ganhou no último minuto aqui, o Inter empatou aqui, são jogos complicados, a gente queria ganhar, como eu falei, porém esbarrou nesse pouquinho de falta de capricho nos últimos passes, assim, na lição da jogada. Caio, boa noite, parabéns pelos 6 jogos à frente do Bahia. Muito tem se falado, o Juba já esteve aqui, o Rogério, agora você, sobre a dificuldade de enfrentar o Sport aqui. Mas querendo ou não, ainda assim é o lanterna da competição, que tem apenas 6 pontos com 1 ponto conquistado hoje. É o pior ataque, que não vence há 19 jogos, o pior ataque como mandante. É categórico dizer que são 2 pontos deixados pelo caminho que vão fazer falta lá na frente? Eu acho que sim, porque todo jogo a gente quer ganhar. Quando a gente empata também, a gente encara como pontos perdidos, porque toda competição que o Bahia entra, ele tem que estar pensando em ganhar todo jogo. Então, eu acho que como eu falei aqui para o Barão, acho que todo jogo tem uma história diferente. Apesar deles serem uma lanterna, hoje eles competiram também, dificultaram muito o nosso jogo. Como eu te falei, a gente teve as melhores chances da partida, porém não é tão fácil como pensam, só porque é o último colocado. Cada vez mais, quando você está numa zona desconfortável, é aí que você compete mais, é aí que você tem que correr mais, é aí que você tem que se entregar mais. E hoje talvez a gente acabou esbarrando numa marcação individualizada deles ali que complicou talvez um pouco o nosso jogo, mas quando a gente conseguiu se desvencilhar ali, conseguimos ter a oportunidade de fazer o gol, mas infelizmente, como eu falei, hoje falta um pouco de capricho da nossa parte, mas não é se apegar nisso, é saber que levamos um ponto hoje aqui, queremos os 3 pontos, mas levamos um ponto para a gente seguir, talvez contra o Fluminense conseguir os 3 pontos para fazer o melhor primeiro turno da história do clube, ainda com 2 jogos a menos. Caio, o torcedor... o torcedor reclama bastante que o time cria, a gente vai ao estádio, a gente percebe, a gente vê, né, o torcedor consegue ver o volume de jogo que o Bahia tem, mas sempre esbarra nessa dificuldade do capricho, do chute ao gol, que às vezes o torcedor pede bastante e que nem sempre é possível ver a execução das jogadas com essa finalização. O que falar para o torcedor com relação a isso? A esse volume ser cada vez mais proporcional ao número de chutes ou ao número de gols feitos durante as partidas? Eu acho que essa é a nossa identidade de jogo, né, cara? Propor o jogo, seu objetivo, controlar total as ocasiões de chances de gol. Eu acho que quanto mais você é propositivo, mais se aproxima de criar chances. Então, se a gente fizesse criar 20 jogadas por jogo, às vezes nem sempre dá para concluir um gol. Às vezes vai ser um perigo, vai criar um escanteio, vai gerar alguma coisa que pode ocasionar um gol também. Então, a gente sabe que a gente não pode abandonar isso, é isso que o nosso treinador pede para a gente propor o jogo, a gente ter o controle da posse, mas uma posse com objetividade, uma posse agressiva, uma posse que a gente consiga colocar nossos pontas em condições de
de 1 para 1, que é o caso do Ademir, do Pulga, do Iago, jogadores do Kaique, jogadores que trabalham pelo lado do campo. Acho que o sentido do nosso jogo é esse. Talvez atrair o adversário para dentro do nosso campo, ter um jogo interior ali que a gente possa sustentar um pouco mais a posse, para que esses jogadores tenham condições de fazer 1 para 1, consiga que a bola chegue no William, no Lúcio com mais qualidade, para que a gente possa definir as partidas. Eu acho que é um cenário que a gente queria ganhar, mas como eu falei, não é um cenário de terra arrasada. Eu acho que é um ponto que a gente leva, a gente continua no G4, continua brigando ali, e lembrar também que a gente tem 2 jogos a menos, a gente também tem o jogo contra o Fluminense agora, que é do lado do nosso torcedor. A gente sabe como esse time é forte dentro da Fonte Nova, com o apoio do torcedor, que hoje também fez uma linda festa aqui para estar no jogo aqui com a gente. A gente sabe de toda a dificuldade que foi também, lamentar o acontecido lá com a torcida. A gente fica muito triste com coisas assim, mas eu vi que eles chegaram depois, eles deram muito apoio, a gente fica feliz por isso. Mas como eu te falei, a gente não é um cenário de terra arrasada, é um cenário que a gente tem que levar esse ponto, porque talvez lá na frente ele pode ser importante pra caramba pra gente. Caio, me permita fazer 2 perguntas em uma. Eu lembro de uma vez que você falou assim, o que a gente não pode é se acostumar a perder. Beleza, não perdeu, mas eu queria que você falasse de como é que está o clima, uma eliminação na Colômbia, um resultado que mesmo vencendo na Copa do Brasil, o torcedor ali deu uma certa vaia no final, e hoje um empate contra o Lanterna da competição. Me fala como é que está o clima de vocês. E a outra é a seguinte, o que representa para o Caio Alexandre vestir 100 vezes essa camisa do Esporte Clube Bahia, velho? Respondendo a tua primeira pergunta, o nosso grupo é um grupo muito ambicioso. Queremos estar no topo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, então a gente sabe que estamos ali no G4, estamos brigando ponto a ponto ali para continuar crescendo. Sabemos que temos jogos difíceis ainda a cumprir, mas ganhando nos aproxima ainda mais do pelotão de cima. Então a gente tem muita ambição. Infelizmente a gente foi eliminado na Sul-Americana, mas estamos vivos na Copa do Brasil, conseguimos vencer o primeiro jogo, sabemos que vai ser difícil demais também na quarta-feira, mas estamos preparados. Acho que a gente tem que encarar da melhor forma, com muita seriedade, para que possamos ter sucesso aqui na quarta-feira. E eu fico feliz demais pela minha marca de 100 jogos, para mim representa demais. Eu vivo muito Bahia, eu vivo isso aqui intensamente, sou apaixonado por esse clube. E quero cada vez mais quero não parar em 100, quero mais jogos, quero alcançar novas metas, então dentro do clube quero conquistar. Eu fico muito feliz com o carinho que os torcedores têm por mim e eu possa retribuir cada vez mais dando minha vida dentro do campo. Então essa marca para mim é um momento de muita felicidade. Às vezes as pessoas não podem saber o quão feliz o Caio ficou por ter chegado assim, estava meio ansioso já. Mas foi bem legal, uma marca que eu vou levar para minha vida, vou levar os quadros lá para Caxias, para o Rio de Janeiro. Cada casa minha lá vai ter um quadro para que todo mundo possa ver que o Caio completou 100 jogos pelo Bahia. Caio, me permitiram fazer mais uma, que é a última, mas você é um daqueles caras que Papai do Céu olha e diz assim, vou entregar um combo para ele, massa. Esse cara aí vai ser iluminado. E a gente entende o seguinte, você é um jogador que pode ir além. Você é um jogador do algo mais. E por que você não tem se permitido em campo, às vezes, o algo mais? Aquele Caio que todo mundo acha que vai chutar, dar um passe do ponto futuro, aquele Caio daquela bola entre linhas, e aquele Caio que todo mundo espera um passe, ele chuta e faz gols. Por que você não tem ido além, já que você tem esse combo tão bom, passa bem, marca, se dedica, luta, no final ainda faz a alegria da galera com a frase que caiu no gosto do torcedor? O que é que está faltando para si ir além, já que você competência tem, talento tem? Eu acho que todos nós cumprimos uma função aqui dentro do time. Eu acho que a gente respeita muito a nossa posição, a gente respeita muito o estilo de jogo, o funcionamento da equipe. Eu sei que às vezes eu posso dar um chute pro gol. Hoje eu acabei tentando dar um chute e talvez era um passe que eu tinha que dar. Então a gente tenta minimizar cada vez mais os erros e arriscar também para que os companheiros nossos tenham situação de gol através do meu passe, um passe longo, coisas que eu gosto de fazer, uma condução, uma tabela que também é do meu estilo de jogo. Então eu busco respeitar também o que o treinador pede, respeitar o que a equipe pede, mas às vezes o jogo também pede um pouco de arriscar.
Então, é entender, saber o momento certo para tomar a decisão correta. Hoje, talvez, você queria um chute, eu tentei chutar, mas hoje talvez o melhor o passe. E tem outras situações que às vezes o melhor é o chute e eu tento o passe. Então, trazer mais esse equilíbrio para que a gente possa ter sucesso nos próximos jogos pelo esquadrão.